o STF, ele vem fazendo essas coisas desde 2012. Em 2012 fizeram o julgamento do mensalão. Muita gente não lembra, porque 2012, o que é? 13 anos atrás. Tem gente que está participando do debate aqui, tem 20 e poucos anos, tinha 10 naquela época. Mas eu vou dizer para vocês, aquele julgamento do mensalão foi uma das coisas mais escandalosas que a gente já viu. Não tanto quanto o do Bolsonaro agora, mas foi muito escandaloso. Colocaram esse Joaquim Barbosa, que ele estava na presidência do STF, porque sempre tem essas coincidências, né? O presidente sempre é a favor da bandalheira. E o cidadão, ele fazia de tudo quanto é loucura para tolhar a defesa, para incriminar. E no final, o pessoal foi condenado segundo um dispositivo que não existe na legislação brasileira, que é o dispositivo do domínio do fato. Quer dizer, como você não conseguiu provar que o Zé Dirceu estava com uma mala cheia de dinheiro em algum lugar, o que eles falaram? Eles falaram o seguinte: você tinha que saber. Como assim você tinha que saber? Ou você sabe ou você não sabe. Você não pode chegar aí e determinar que uma pessoa obrigatoriamente tinha que saber de alguma coisa. Aí tem a famosa frase da Rosa Weber: não tenho provas, mas condeno porque a literatura me permite. Literatura significa o seguinte: como eles inventaram uma boa desculpa, condenaram o pessoal. Aí veio a Lava Jato, que foi a continuação desse processo. Na Lava Jato, a participação do STF parecia ser secundária, mas era a principal. Porque não era possível um tribunal de primeira instância fazer tudo o que fez sem a proteção do STF. E depois o STF mostrou, né, ratificando as decisões do Tribunal de Curitiba, que ele estava totalmente a favor. Que era ele, na verdade, que estava... Aí entrou Alexandre de Moraes e começou em 2021 esse processo que nós estamos vendo agora, que vai estar culminando aí no julgamento do Bolsonaro. Então, uma coisa que eu queria que todo mundo prestasse bem atenção é o seguinte: é uma linha de continuidade. É a mesma ação. É o mesmo processo político. No meio desse processo político, nós temos o golpe de 2016. Quer dizer, é um processo golpista. De 2012 a 2025, é um processo golpista. O que engana todo mundo com relação a esse processo golpista é o seguinte: que na primeira etapa do processo golpista era a esquerda que estava no banco dos réus. E na segunda etapa é a direita que está no banco dos réus. Como você tem na esquerda gente muito oportunista, que é capaz de dizer que você fazer A contra a esquerda é golpe de Estado e fazer A contra a direita é defesa da democracia contra o golpe de Estado, porque precisa ser muito oportunista para falar isso. Dá a impressão de que o STF, na verdade, agora está fazendo o contrário do que ele fez antes. Mas não é verdade. Né? Ele está fazendo a mesma coisa. E o que mostra que eles estão fazendo a mesma coisa são os métodos ditatoriais. A completa destruição da Constituição Nacional, do sistema penal, do devido processo legal, de tudo. Há um fio de continuidade nisso. Se é Lula ou é Bolsonaro, esse é um aspecto secundário da operação. O aspecto principal é que eles estão liquidando os direitos democráticos da população. Uma hora eles atacam a esquerda e falam: vamos liquidar os direitos democráticos da população
em nome da defesa da corrupção, e a direita toda, que é muito sem noção, entra no jogo. Daí, na segunda hora, eles falam: vamos liquidar os direitos da população para defender a democracia contra o golpismo e o fascismo. E a esquerda, que é igualmente sem noção, entra no jogo. Mas esse jogo não é nem a favor da direita bolsonarista, nem a favor da esquerda. Esse jogo é a favor do imperialismo. O objetivo de toda essa bandalheira é controlar o regime político brasileiro, deixando de lado a decisão popular. Uma coisa que é constante também nesse processo é o seguinte: 2012 foi uma interferência direta do STF nas eleições. Nós estávamos tendo eleições municipais, que era já uma preparação da eleição de 2014, onde eles queriam derrubar a Dilma na eleição. 2016, derrubaram a Dilma, que eles queriam, porque completaram o que eles começaram em 2012. 2018, tiraram o Lula da eleição. E agora estão tirando o Bolsonaro. Está vendo a linha de continuidade? De tirar os candidatos mais populares da eleição? Eles querem eleger algum delinquente, igual o Fernando Henrique Cardoso, para botar abaixo o país. Essa semana, uma pessoa muito importante nesse esquema todo deu uma declaração muito chocante. É o senhor Armínio Fraga. Para quem não sabe quem é o Armínio Fraga era um dos principais membros da equipe econômica do senhor Fernando Henrique Cardoso. O homem que destruiu o Brasil, deu de graça a Eletrobras, a Telebrás, a Vale do Rio Doce, a Petrobras e um monte de outras coisas. É essa pessoa. Esse Armínio Fraga, se não me engano, foi ele ou foi um colega dele, todos são vampiros iguais. É uma espécie assim de conclave de vampiros, os economistas daquela época. Falou: olha só, falam que a Vale do Rio Doce foi vendida a preço de banana. Desde quando, não sei quantos milhões, é preço de banana? É preço de banana porque ela valia 1 trilhão. Então, 1 milhão, você comprar por 1 milhão que vale 1 trilhão, é preço de banana. Ao cinismo do cidadão. O que ele falou? Falou: precisa congelar o salário mínimo durante 6 anos e fazer uma nova operação de ataque às aposentadorias. Esse que é o segredo da operação do STF. Eles precisam viabilizar um governo que ataque duramente a população. Essas duas declarações dele são a ponta do iceberg. Você quer saber o que ele realmente pensa? Compra uma passagem de avião, faz uma visitinha na Argentina e vê o que está acontecendo lá. Onde o Milei está arrasando tudo. Tudo. É isso que eles querem. Para fazer isso, nem Lula nem Bolsonaro são suficientes. O Lula ataca a população pobre, ataca, mas de uma maneira muito suave. E depois ele, para compensar, ele dá mais uma coisinha e tal. O Bolsonaro atacou a economia nacional e a população, atacou, mas também não foi na intensidade que eles queriam. Quer dizer, eles querem um governo que vá além de Lula e Bolsonaro na economia. Para fazer isso, primeiro, precisa de uma ditadura para controlar o sistema eleitoral. Segundo, precisa de uma ditadura para reprimir a inevitável reação popular diante do que eles querem fazer. Você acha que tudo que nós estamos falando aqui é pura especulação e exagero? Dá uma olhadinha. Leia as notícias sobre
o Equador.